Capítulo 13 de Saudades. História de menina e moça. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Leni. Saudades. História de menina e moça, de Bernardim Ribeiro. Capítulo 13. Em que se diz quem fosse Cruelcia e do que o cavaleiro passou com seu escudeiro. Era Cruelcia uma de duas filhas, a quem sua mãe mais que a si queria, e de boa formosura. Mas obrigou tanto este cavaleiro, com cousas que fez por ele, que o endividou todo nas obras. Não lhe deixou nada, tão só para que lhe devesse a formosura. Parece que lhe quis tamanho bem, que não sofreu a tardança de o ir obrigando, pouco a pouco. Deu-se-lhe logo toda. Obrigou-o assim, mas não no namorou. Coitadas das mulheres, que porque veem que as namoram os homens com obras, cuidam que assim se devem elas também namorar, e é muito pelo contrário, que aos homens namoram nos desdéns e presunções. Após uma brandura de olhos, aspereza muita de obras. Isto de seu natural lhes deve vir, porque são tão rijos, que parece não terem em muito senão o que trabalham muito. Nós outras, brandas de nosso nascimento, fazemos outra cousa. Porém, se eles conosco entrassem a juízo, que razão mostrariam por si? O amor, que é senão vontade, não se dá nem se toma por força. Mas, como quer que seja, ou pela desventura das mulheres, ou pela ventura dos homens, sentença é dada em contrário, que a eles os vençam esquivanças, e boas obras a elas. Esta só maneira puderam ter para os namorarem, se não foram namoradas deles. Mas ao amor, quem lhe porá lei? Porém, este desagradecimento dos homens, que é o seu nome verdadeiro, trouxe muitos desventurados fins, como vereis neste cavaleiro em que falamos. E não foram vãos os rogos que Cruelcia fez com as mãos erguidas ao céu, pedindo dele vingança. Contudo, assentou ele, por derradeiro, de a deixar, porque, além de lhe parecer a senhora aonia a mais formosa cousa que vira, pareceu-lhe também, por vir de longes terras e ser naquela estrangeira, que mais depressa haveria seu amor. Esta esperança, ainda que bem visse ele que era de longe, contudo grande ajuda foi, então, para acabar de assentar e confirmar, ou de fazer muito grande, o bem que lhe queria. Porque isto vai assim, como quando algum amparo tolhe o sol, se o toma em cheio, é muito maior a sombra que o amparo que a faz. Assim os que bem querem, porque as esperanças, por pequenas que sejam, tomam sempre em cheio, ou parece que tomam, os estorvos que tolhem a cousa benquista. Fazem o amor muito maior do que elas são, donde vêem, depois, os cuidados que com a morte, ou longa tristeza, se possuem, como foi neste cavaleiro, que já não cuidava senão de ver como se apartaria do seu escudeiro, de maneira que, depois de apartado, lhe não causasse suspeita alguma daquele lugar, para ele mais a sua vontade gozar dele. Desejava tanto este apartamento, porque bem sabia ele que havia de sofrer mal o ver-lhe deixar Cruelcia, porque era da criação dela, que lhe dera para o acompanhar, e nunca outra cousa ele lhe dizia, senão que a havia de tomar em matrimônio, porque era de alto sangue, e herdava terras, onde ele podia repousar os derradeiros dias da vida, que não deixam tomar armas com honra. Mas, enfim, cuidando o que determinou, o chamou, e fazendo-lhe um discurso largo, entre outras cousas, lhe disse que lhe não parecia bem ser ele mesmo que levasse à senhora Cruelcia a nova da aventura que não achara, vindo por amor dela, mas que seria bem levar-lhe a ele, e dizer-lhe que da sua mofina quisera ele que fosse outrem o portador. Que para ela não podia ele ir em companhia de novas tristes, e que o esperaria no castelo, que perto dali estava, até tornar a trazer-lhe recado, se queria ela pô-lo noutra aventura, pois aquela, assim, não se pudera acabar. Fim do capítulo 13.